A graça e paz, eu tenho a palavra de Deus para o seu coração nesta hora. Eu quero meditar contigo, tenho a palavra de Deus aberta aqui diante de mim, em 1º livro dos Reis, capítulo 19, versículos de 9 a 18. 1º livro dos Reis, capítulo 19, versículo de 9 ao versículo 18. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que veio a palavra do Senhor e lhe disse: "Que fazes aqui, Elias?" Elias respondeu: "Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Eu fiquei só e procuram tirar minha vida." Disse-lhe Deus: "Sai-te, põe-te neste monte perante o Senhor." Eis que passava o Senhor e um grande e forte vento fendia os montes, despedaçava as pedras diante do Senhor. Porém, Yahvé, o Senhor, não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois de tudo isso, inclusive depois do fogo, veio um vento suave, um cicílio, tranquilo e suave. Ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no seu manto e, saindo, colocou-se à entrada da caverna. E então, eis que lhe veio uma voz e lhe disse: "O que fazes aqui, Elias?" Ele respondeu: "Eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança. Eles fizeram o que é mal, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só. Procuram tirar minha vida." Disse-lhe o Senhor: "Vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge Azael, rei da Síria. Jeú, filho de Nissi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou." Meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, nós estamos diante de um texto do qual nós vamos extrair, nós vamos sacar algumas coisas muito importantes, necessárias, preciosas para as nossas vidas. Pensa comigo, quem se considera uma pessoa difícil? Alguém complicado, detalhista, pessimista, nervoso? Quando eu faço essa pergunta, eu penso que os nossos comportamentos determinam os nossos resultados. O seu comportamento determinou o seu resultado até hoje. E também posso observar que Deus não nos fez pessoas difíceis, mas sim pessoas com personalidade. Uns com a personalidade muito forte, outros com a personalidade menos forte, mas todos somos pessoas de personalidade, não necessariamente pessoas difíceis. E é preciso encontrar um caminho para nós sermos compreendidos, para nos relacionarmos bem com a nossa família, com as pessoas ao nosso redor, com Deus, com os irmãos, com as pessoas do nosso trabalho. Sabe, fazer relacionamentos é fazer concessões. Paulo fala sobre a questão dos relacionamentos em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 22. Ele diz que fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Eu fiz-me tudo para com todos, a fim de, por todos os modos, salvar alguns. Eu posso entender que é necessário se fazer compreendido para ter acesso às pessoas. Nós precisamos disso, estabelecendo assim uma sinergia. Se não houver a sinergia, nós nos isolamos, e o isolamento é um grande roubo das nossas vidas. Elias era uma pessoa difícil, alguém que tinha uma unção de Deus, e essa unção era completamente sobrenatural, milagres maravilhosos aconteciam, mas mesmo assim ele era uma pessoa de difícil convívio.
Ele precisava encontrar um equilíbrio no seu comportamento para que ele tivesse resultados muito maiores e melhores, para que ele tivesse fluidez na vida e assim vencer as amarrações e os obstáculos. Quando não conseguimos isso, o mundo vira de ponta cabeça e a pessoa acaba aceitando a ideia: eu não consigo dar certo, eu não consigo avançar. Mas eu quero declarar para você nesta hora, como palavra profética, que Deus vai te colocar no começo da fila. Deus vai colocar você em posição de recomeço abençoado. Meu irmão e minha irmã, como aconteceu esse processo com Elias? Como é que a gente extrai do exemplo de Elias aquilo que Deus quer fazer com a minha vida, com a sua vida, com as nossas vidas? Deus chama Elias num momento complicado. No Reino do Norte havia o reinado de Acabe. Acabe casado com Jezabel, uma mulher de boa aparência, estrangeira e que não cultuava o Deus vivo. Jezabel faz o quê? Ela traz o culto cananita para dentro de Israel, com a ordem de matar todos os profetas de Deus em Israel. É aí que Deus levanta Elias. Mas Elias não entendeu a grandiosidade daquilo que o Senhor tinha para ele. Elias estava caminhando com Deus, mas as coisas pareciam não fazer sentido para ele. Meu irmão e minha irmã, o mesmo Deus que escolheu Elias, nos escolheu e ele tem uma grande obra para realizar na nossa vida. O encontro de Elias era a preparação para que ele vivesse o grande de Deus. Deus quer fazer coisas grandes também na sua vida. Como podemos vivenciar o encontro de Elias, preparando-nos para algo grande da parte de Deus? Primeiro, aprenda a enfrentar cenários extremamente caóticos. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 6, diz pra gente que os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e ele bebia da torrente, bebia do riacho. 7 anos sem chover em Israel. Um caos espiritual, econômico, social, ainda mais amplo do que nós podemos imaginar. E neste contexto nós vemos que a lógica de Deus afronta tudo aquilo que é natural. Deus não se move de acordo com a lógica natural. Nós vemos aqui corvos, urubus trazendo carne para Elias. Daquilo que era morte, Deus tirava vida. Entenda, na situação caótica que você está vivendo em nossos dias, na situação difícil que você está vivendo hoje, Deus tem uma saída diferente para você. Deus tem uma saída que parece loucura aos olhos humanos para você. O que você precisa para vencer o caos lá fora, Deus já preparou para a sua vida. Primeiro, para que você possa vencer lá fora, não se desespere. Todo aquele que tem descontrole não consegue chegar ao fim. Tem gente que morre afogado por desespero. Tem gente que morre contaminado em nossos dias por desespero. O que nós sentimos é também aquilo que nós transmitimos. E quando eu transmito meu desespero, eu sou vulnerável àquilo que é mal, àquilo que é ruim, àquilo que não edifica. O desespero impede o raciocínio. Equilíbrio, autoridade e segurança são 3 coisas extremamente necessárias para a sua vida para enfrentar esse período difícil. Equilíbrio, autoridade e segurança virão de Deus para a tua vida em nome de Jesus. Deus fará uma grande obra, Ele não vai te deixar na mão, Ele não vai te deixar desamparado, assim como Ele fez com Elias, Ele vai te socorrer. Você precisa transmitir esse controle e essa segurança certo daquilo que Deus fará. Isso a gente alcança pela fé. A fé traz à existência as coisas que ainda não existem. A fé nos dá substância para aquilo que ainda não é palpável, para aquilo que nós ainda não podemos alcançar. Eu quero convidar você para introjetar isso dentro da sua vida e poder exalar o seu sucesso, que você possa ter a certeza, a convicção de que Deus vai te abençoar e que você vai ser bem-sucedido mesmo em meio a essa dificuldade. É preciso ter essa consciência para que você tenha vitória, pois controle próprio é marca de quem é guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo te dará domínio próprio, te dará autocontrole, para que você possa superar esses momentos um pouco mais difíceis que nós temos vivido em nossos dias. Segunda coisa importante,
olhe as situações ao seu redor de maneira positiva, porque quem olha negativamente cria barreiras do impossível. O impossível muitas vezes está só na mente da pessoa, não está na realidade da vida. Assuma o controle através da visão positiva, porque se você olhar positivamente, existe a possibilidade de você encontrar alternativas e saídas que quem está olhando de maneira negativa não terá essa possibilidade. A luz virá, Deus não vai te desamparar e você vai sair desse caos que se encontra atualmente. Pode ter terra seca, pode ter perseguição, pode ter desafio humano, pode ter peste, pandemias, mas você é separado para viver o que ninguém nunca viveu. Deus tem uma obra específica contigo neste tempo. A terceira coisa muito importante é: esteja preparado. Você precisa estar preparado para a vitória, pois o teu exterior é o reflexo do teu interior. As vitórias, as conquistas internas projetam as suas vitórias e as suas conquistas externas. Deus vai te dar a aparência de abençoado. Deus vai fazer de você uma pessoa que chega exalando luz. Quem está preparado consegue exercer o controle dentro do caos. E quando você está preparado, fazendo a tua parte, fazendo o natural, fazendo aquilo que te cabe, Deus entra com o sobrenatural. O livramento perfeito de Deus, ainda que ninguém entenda, vai se manifestar em nome de Jesus. Outra coisa que eu entendo, que eu extraio deste texto é: vença a si mesmo. Eu gostaria que você declarasse isso, se puder, para você mesmo: hoje eu vou me derrotar. Porque nós precisamos derrotar tudo aquilo que está no nosso interior e que nos puxa para baixo, aquilo que nos trava, aquilo que serve de retenção na nossa vida. Deus, no texto que nós lemos, manda Elias diante dos profetas de Baal e do Monte Carmelo, e Elias faz um desafio. Elias, homem de sucesso, todo homem de sucesso vive de desafio. Se você ficar chorando, chega outro na tua frente. Elias era um homem forte, incrível e com uma palavra que fazia tremer a todos, como fez tremer lá no Monte Carmelo. Os profetas de Baal tentaram, mas nada conseguiram, pois aquele dia era um dia de Elias. Aqueles homens eram feiticeiros, meus irmãos. Mas maior era o poder de Deus que estava na vida de Elias, o profeta ungido do Senhor. E caiu fogo dos céus e o povo começou a declarar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Mas vem a ameaça de Jezabel e as deformações emocionais de Elias começam a se manifestar. Meu irmão e minha irmã, você tem que vencer a si mesmo. Deus já te fez coisas maravilhosas. Deus já operou coisas lindas na sua vida. E aquilo que ele vai fazer é ainda maior. Elias, quando foi ameaçado por Jezabel, pensou que já era o fim, quando na verdade estava apenas no meio de tudo aquilo que Deus ainda tinha para fazer na vida de Elias e através da vida de Elias. Eu posso te dizer que não é o fim. Deus ainda vai fazer coisa muito bonita, coisa muito linda, coisa nobre na sua vida. Vamos ver aqui as atitudes de Elias que acabaram derrotando parcialmente, temporariamente, esse profeta do Senhor. Primeiro, a atitude que trouxe derrota para Elias foi isolamento. 1 Reis 19:3 diz assim: temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar a sua vida, foi-se, chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu auxiliar, o seu ajudador, o seu moço. Nós estamos em dias de isolamento social, mas não estamos em dias de isolamento familiar. Nós estamos em dias de isolamento social, mas não estamos em dias de isolamento da fé. Nós estamos separados fisicamente, mas estamos unidos pelas redes sociais e pela fé no Deus vivo. Alimentados pela informação das redes de televisão, alimentados pelos sites, mas também alimentados pela palavra de Deus como igreja viva. Não se feche apenas nas informações do mundo, porque as informações do mundo vão fazer você ficar tenso, triste, para baixo, isolado. Não crie um monstro maior do que aquilo que é a realidade. O livramento de Deus é maior do que a ameaça que está contra a sua vida. Você poderia declarar juntamente comigo: eu sou como Elias, separado sim por Deus para viver aquilo que é grande, para viver aquilo que é maior do que o desafio que eu estou enfrentando. Meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga, no poder da comunhão, no poder da unidade da fé, nós temos a vitória. É eu orando por você, você orando por mim, nós orando uns pelos outros, para que Deus tenha graça e misericórdia desta geração e que nós possamos sair dessa situação maiores e mais fortes do que nós somos.
A outra coisa que aconteceu com Elias, que foram atitudes que trouxeram derrota temporária para ele, foi potencializar desgraça. A gente vê um contraste disso em 1ª carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, onde ele diz: lançando sobre Jesus toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Meu amigo e minha amiga, meus irmãos, não aceite a derrota que o inimigo quer te impor. Deus não te dá aprovação maior do que você possa suportar. Antes, a palavra de Deus está dizendo: lance sobre Deus toda a sua ansiedade. E além disso, a palavra de Deus recomenda: encha-se do Espírito Santo. Por que essa recomendação, meu irmão e minha irmã? É porque quem é cheio do Espírito Santo reverte situações adversas. Quem é cheio do Espírito Santo consegue fazer a virada tão necessária na vida. Quem é cheio do Espírito Santo tem força para vitória, tem força para superação, tem força para avanço, tem força para romper. O Senhor é contigo e o vale de ossos secos será colocado de pé em nome de Jesus. A outra coisa que aconteceu com Elias é que, apesar dele ter encontrado algumas vitórias na vida, ele menosprezou aquilo que ele tinha vivido. Ele já tinha alcançado vitórias no Monte Carmelo, por exemplo, mas ele permitiu que a ameaça apagasse da mente aquilo que Deus tinha de propósito para a vida dele. Vamos ver o que Paulo escreve aos Filipenses capítulo 3, versículo 16, dizendo: todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. O que é isso? É que as experiências de hoje são as nossas armas de vitória na luta de amanhã. Deus vai te dando experiências cada vez maiores, mais intensas, melhores, para que você possa também ter vitórias cada vez maiores, mais intensas e mais surpreendentes. Nós nunca mais seremos os mesmos depois desses dias que nós estamos enfrentando. Elias nunca mais foi o mesmo depois das experiências que ele teve, e nós também não seremos os mesmos. Eu declaro que nós seremos mais fortes, nós seremos mais unidos, nós seremos mais cheios de fé, nós seremos vencedores contra as desgraças. A outra coisa que eu vejo aqui e que é muito importante para que a vitória seja completa nas nossas vidas é ter o domínio da palavra. As coisas acontecem no mundo espiritual pelo poder da palavra. E você precisa ter o domínio da palavra nas tuas mãos de duas maneiras. Primeiro, quebre o poder da palavra de maldição contra você. Vem comigo a Isaías 54, versículo 17. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Deus está enviando para você o livramento. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, assim diz Yahvé. Amigo e amiga, irmão e irmã, a arma forjada não vai prosperar, e a palavra humana não terá poder sobre a tua vida. Maior é o Deus que habita em você. Eu gostaria que você, se pudesse, declarasse agora: maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Além disso, ter o domínio da palavra representa você profetizar a palavra de Deus ao seu favor. Veja comigo em Romanos capítulo 4, versículo 17, diz assim: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Meu amigo e minha amiga, use o poder da palavra de Deus. A palavra é viva e tem poder, pois você está debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro. Você vai chamar à existência o teu milagre. Eu gostaria que você entendesse, eu oro por você agora nesta hora e convido você para declarar: eu não aceito depressão, mas eu quero força e realizações. Eu recebo ideias criativas, eu recebo capacidade de trabalhar mais, eu recebo oportunidades que o Senhor vai gerar em nome de Jesus. Declare: eu tenho o Espírito Santo, eu tenho a unção que despedaça o jugo. Meu irmão e minha irmã, eu acredito que daqui nós podemos extrair ainda 3 mensagens de Deus neste encontro com Elias. Primeiro, ponha para fora o seu potencial.
Ponha para fora o seu potencial. É melhor errar tentando do que se retrair e fugir do combate. Você pode mais do que você tem feito. Gostaria que você declarasse: eu vou fazer mais e melhor. Eu vou fazer mais e melhor. Transfira para fora de você aquilo que está dentro de você. Acredite no potencial que Deus te der. O ambiente de caverna não tem sol. Elias se escondeu no ambiente de caverna, e ambiente de caverna não tem sol. Quem não toma sol acaba morrendo. Ambiente de caverna é ambiente de sombras, de morte e de coisas que contaminam. Mas os teus lugares são os lugares altos. Caverna é esconderijo de morcego, mas os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Você é chamado para ser águia de Deus, para caminhar e não se cansar, para correr e não se fatigar, para vencer, para completar a carreira da fé. Você estará em lugares altos em Cristo Jesus. A segunda mensagem que eu encontro aqui é que tem que ser do jeito de Deus. A vida dá certo quando nós nos alinhamos com a vontade de Deus. É do jeito de Deus. Terremoto, fogo, vendaval, mas Deus não estava lá. É isso que nós vimos na passagem que nós lemos. Elias esperava uma manifestação mirabolante de Deus, mas o Senhor falou com ele através de uma brisa suave. Que maravilha! É na hora de Deus e é do jeito de Deus. Pela fé você já venceu o caos. Pela fé você já venceu a você mesmo. Agora é hora de viver o tempo de Deus. E na caverna você não vai ficar eternamente. Está chegando a hora de ir além dela e vencer na vida. Aproveite esse período que você está recluso, aproveite esse período que você está limitado em andar e faça avançar o aspecto intelectual da sua vida, faça avançar o aspecto de fé, faça avançar o aspecto de comunhão, faça avançar o aspecto de leitura da palavra de Deus. Deus vai te dar palavra rema, Deus vai te dar poder, Deus vai te dar unção, Deus vai te dar ideias criativas para você vencer aquilo que você ainda não venceu. Terceira coisa que eu encontro neste texto: ainda tem muita coisa para acontecer na sua vida. Você enxerga o presente e a impossibilidade, muitas vezes a barreira, mas Deus não. Deus vê o resultado. Você enxerga o esboço, Deus enxerga a obra completa. E aquele que começou a boa obra na sua vida vai completar até o dia de Cristo Jesus. É só você não desistir, é só você não parar, é só você não retroceder, porque o mesmo Paulo que escreve isso, ele diz: estou bem certo que assim será com todos vós. Deus tem coisa bonita para fazer na sua vida. Deus está vendo o resultado final. Elias achava que era o fim, mas ele iria ungir reis e o seu sucessor no ministério profético. Entenda, a hora que passar tudo isso que está acontecendo, você vai realizar coisas numa velocidade sobrenatural. Você vai reverter palavras sobre a sua vida. O teu comportamento estará ajustado à vontade de Deus. Os teus relacionamentos vão experimentar um novo nível de realizações. Em nome de Jesus. Declare com fé: acabou a festa para Jezabel. Chegou o tempo de viver as novidades de Deus na minha vida. Acabou a festa para Jezabel. Chegou o tempo de viver as novidades de Deus na sua vida. Acabou a festa de Jezabel. Chegou a hora da intervenção sobrenatural de Deus em seu favor. Fique com essa palavra. Que o Deus Todo-Poderoso te ajude, te fortaleça, te sustente, que gere em você as forças que Ele já tem preparadas, que Ele possa te encher do poder do alto da cabeça à planta dos pés,
que ele encontre um coração quebrantado dentro de você, para que ele possa recompor, reconstruir e fazer de você tudo aquilo que ele tem planejado. Que o espírito de excelência esteja sobre a sua vida e que o Senhor te envolva do alto da cabeça às plantas dos pés, para que você possa ter pensamentos abençoados, sentimentos abençoados, palavras abençoadas, que você possa ter uma caminhada abençoada, que você tenha passos de vitória, passos de conquista, passos que te conduzam para vencer e não para retroceder, para avançar e não para recuar, que você possa fazer mais do que aquilo que fez. Em nome de Jesus, seja abençoado, seja abençoada. Amém, amém e amém. Glórias ao nome do Senhor.